Graça e paz, amados e queridos irmãos, eu estou mais uma vez passando aqui para compartilhar com os irmãos uma palavra da parte do nosso Deus. Eu quero estar compartilhando com os irmãos uma palavra que está no livro de Mateus, no seu capítulo 24, a partir do verso 1, uma palavra muito conhecida de todos nós, mas Deus, Ele quer falar conosco neste momento através da sua santa palavra. Você que ainda não se inscreveu no canal, não se inscreve, se esquece de se inscrever, deixar o like para nos ajudar, amém? Você também que vai estar assistindo pelo Facebook, não se esquece de compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal, amém? Eu quero estar trazendo aqui uma reflexão da palavra do nosso Deus, livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amados e queridos irmãos, o nosso Jesus se encontrava ali no templo, juntamente com os seus discípulos. E Mateus, ele vai relatar este caso e vai dizer que os discípulos do Senhor começaram a mostrar a estrutura do templo para o Senhor Jesus. Começaram a mostrar a estrutura do templo, como o templo era lindo, era maravilhoso. E aí eles vão mostrando a estrutura do templo, aí Jesus vai falar algo para eles que, primeira mão, eles ficaram sem entender. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: Não verdes tudo isto? Ou seja, o templo, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amados e queridos irmãos, esse templo pelo qual Cristo, ele está mencionando e ele está falando, em outra ocasião, Jesus falou a mesma palavra. Só que Jesus estava falando não do templo ali que foi construído pelos homens, mas Jesus estava falando do templo que era o seu corpo, que Jesus havia de se entregar para que os homens viessem o matar, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Só que nesse caso, nesta ocasião, em Mateus capítulo 24, Jesus está falando verdadeiramente do templo que foi construído pelas mãos dos homens, porque Jesus está falando acerca dos fins dos tempos. E Jesus vai dizer: você está vendo esse templo, essa estrutura maravilhosa, uma coisa bonita de se ver? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está falando do fim dos tempos. Jesus está falando que tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra do Senhor. Tudo que nós vemos hoje, tudo que nós usufruímos hoje vai passar. Mas Jesus está falando e está relatando com os seus discípulos para que eles não viessem se apegar à beleza do templo, à estrutura do templo, mas sim estar convicto que as suas vidas dependiam de Cristo, porque tudo que eles conseguissem, tudo que eles conquistassem, um dia ia passar. Porém, Jesus estava tentando levar eles para outra vida, a vida pela qual nós temos que fazer escolha para herdar essa vida, ou seja, a vida eterna. Então, amados e queridos irmãos, logo após Jesus sair ali do templo com os seus discípulos, e eles de primeira mão ficar sem entender, Jesus vai para o monte. No versículo 3, a Bíblia vai dizer: E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo.
Os discípulos ficaram ali perplexos com aquela resposta, com aquele ensinamento que até então Jesus não havia explicado do que estava falando. E aí eles estão ali no Monte das Oliveiras com o Senhor e nasce um interesse no coração dos discípulos de saber quando tudo isso ia acontecer e que sinal haveria do fim dos tempos. E aí eles se aproximam de Jesus com esta pergunta, com esse questionamento a respeito dos sinais que precedem a vinda do Senhor Jesus. Então no capítulo 4, Jesus vai começar a falar para eles sobre alguns sinais, alguns acontecimentos que precedem a sua vinda, que declaram que a sua vinda está cada vez mais próxima. E no versículo 4, Jesus vai olhar para os seus apóstolos ali no Monte das Oliveiras e vai dizer: acautelai-vos, ou seja, estai atento, que ninguém vos engane. Olha só, Jesus vai olhar para os seus apóstolos e vai dizer: acautelai-vos, estai atentos, estai apercebidos, para que ninguém vos engane. E no versículo 5 ele vai continuar relatando ali alguns fatos, alguns acontecimentos que precedem a sua vinda. E ele vai dizer: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que eu acho interessante é que Cristo fala que muitos virão em seu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, ou seja, não a todos, mas sim a muitos. Muitos serão enganados, muitos serão influenciados por estes que se dizem ser Cristo. Muitos serão enganados, muitos serão ensinados e incentivados por esses que declaram ser Cristo, falsos profetas, falsos mestres, homens que têm na sua própria mente cauterizada a sua vontade, os seus desejos, e ensinam coisas contrariamente à palavra do Senhor. Então Jesus vai dizer: acautelai-vos, estai atento para que esses não vos enganem, porque vão enganar muitos, mas não a todos. Aí no versículo 6, amados e queridos irmãos, Jesus vai continuar contando ali alguns sinais que precedem a sua vinda. No versículo 6 ele vai dizer: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha os sinais que precedem a vinda, que precedem a aproximação do fim do mundo. Jesus vai dizer: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer, é necessário acontecer, porque o que está acontecendo e o que vai acontecer apenas serve para nos avisar que o fim está próximo, que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima, para que nós venhamos estar percebidos, acautelados e preparados para sermos arrebatados com o Senhor. Ele disse: ouvireis de guerras e de rumores de guerras, mas não fiquem preocupados, não fiquem com medo, porque é necessário que tudo isso aconteça, para que alguns que dormem, para que alguns que estão desapercebidos, para que alguns que estão vivendo de qualquer maneira, despertem do sono e se preparem para a vinda do Senhor. Mas no versículo 7 ele vai continuar dizendo os sinais: guerras, rumores de guerras. E mais sinais ele vai falar no versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Esses são os sinais, alguns dos sinais que precedem, que nos avisam que o fim está próximo, que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Ele vai falar: levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E eu te pergunto, esses sinais, eles têm se cumprido diante dos nossos olhos? O que você está esperando para tomar uma decisão na sua vida?
para devolver a sua vida a quem é direito, porque foi Cristo quem pagou o preço muito alto, preço de sangue, para que você tivesse vida. Então a sua obrigação, a minha obrigação é devolver a vida que Cristo comprou, que Cristo se sacrificou por nós na cruz do Calvário. O que você está esperando? Os sinais estão aí diante dos nossos olhos. E a vinda do Senhor e o fim dos tempos está cada vez mais próximo. E muita gente vivendo de qualquer maneira, desapercebido, estão dando ouvido a ensinamentos que não condiz a palavra do Senhor. Jesus vai falar: haverá fomes, haverá pestes, ou seja, doenças incuráveis. E o que está acontecendo diante dos nossos olhos? O que você está esperando para tomar uma decisão na sua vida, para confessar Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? O que você está esperando, amado e querido irmão? O fim está próximo. A vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Que nós estejamos preparados, que nós estejamos atentos e apercebidos, porque a qualquer momento Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Os sinais estão diante dos nossos olhos. No versículo 8 ele vai dizer: mas todas essas coisas são o princípio das dores. É apenas o início do fim. No versículo 9 ele vai continuar dizendo: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aleluia. Quantas pessoas têm morrido, quantas pessoas têm se sacrificado por acreditar no Senhor Jesus, por não negar ao Senhor Jesus, por não negar a sua fé. Quantas pessoas têm sido atormentadas, mortas, perseguidas, mas não negaram a sua fé, não deixaram de confiar no Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor do Senhor Jesus, achá-la-á. Versículo 10: nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mais uma vez, enganarão a muitos, mas não a todos. Surgirão muitos falsos profetas que não estão interessados em te levar para o céu, em te conduzir para o céu, em te mostrar a salvação, mas estão interessados nas coisas terrenas, nas coisas materiais. Muitos falsos profetas. Esses falsos profetas estão entre nós. É um dos sinais que precedem o fim, que precedem a vinda do Senhor Jesus. O versículo 12, Jesus vai dizer, isso é ele conversando com os discípulos, falando aquilo que os discípulos queriam ouvir, porque os discípulos estavam preocupados: Senhor, como vai ser isso? Como vai ser? Quando vai ser? E Jesus vai falar sobre um dos sinais. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amados e queridos irmãos, Jesus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, por se multiplicar, o amor de muitos se esfriará. E nós percebemos que as pessoas estão deixando o amor esfriar nos seus corações. Pessoas que guardam mágoa, guardam rancor, não amam o seu próximo, pensam somente em si, no seu bem-estar. Mas isso é um dos sinais que precedem a vinda do Senhor Jesus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mais uma vez, o amor de muitos, não de todos, mas de muitos. E o versículo 13, Jesus vai dizer: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Não é no meio, não é no início, é até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja Deus. Sejamos fortes, estejamos preparados e apercebidos,
porque o fim se aproxima, a vinda do Senhor se aproxima, está cada vez mais próximo do céu se abrir e o nosso Senhor descer para nos levar para onde Ele estiver, nós esteja também. Estejamos atentos e apercebidos, amados irmãos. Você que está afastado, você que está fraco, você que está pensando em parar, em desistir, em não de servir mais a Deus, por causa que tudo isso está acontecendo, você que está preocupado, está com medo, tudo isso é necessário acontecer, amados irmãos. São sinais que precedem a vinda do Senhor Jesus, que precedem a vinda do Cristo, dos finais dos tempos. Não houve tantos sinais como nos nossos dias que precedem a vinda do Senhor Jesus. Então você que me ouve neste momento, estude a palavra do Senhor, que a sua vida esteja alicerçada na palavra e você não será abalado. Nada vai te destruturar, mas você permanecerá firme, porque a palavra, ela é a rocha, ela é Cristo. Então estejamos apercebidos, estejamos atentos, porque a qualquer momento, amados irmãos, a qualquer momento o céu vai se abrir e nós seremos arrebatados para estar com Cristo para o século dos séculos. Você que está com medo, não temas, porque Ele é o teu Deus. Ele toma pela tua mão direita e te diz: eu te ajudo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Fique com esta palavra, uma palavra de esperança. Tudo isso que está acontecendo é necessário, amados irmãos, mas nós estamos guardados, nós estamos seguros pela graça e pela misericórdia do Senhor. Medite na palavra, estude a palavra, porque ela nos mostra quem é verdadeiramente o caminho para sermos salvos, para chegarmos ao céu. João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, não se turbe, não se preocupe. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou para o Pai vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. A vontade de Cristo é que nós estejamos com Ele onde Ele estiver. Jesus te ama. Nem tudo está perdido, não é o teu fim. Aceite Ele já, confesse a Ele já. Fique com essa palavra, amados e queridos irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 1 até o versículo 13. E vou ler o versículo 14 para encerrar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Amados e queridos irmãos, você que está me assistindo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus sonhos e os seus projetos, amados. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o like, compartilha. Você que vai me assistir pelo Face, compartilha, se inscreve no canal. Todos os dias eu estarei aqui trazendo palavras edificantes, palavras relacionadas ao Evangelho. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe todos os homens, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, tudo está no controle do nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada homem, sobre cada mulher, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.